Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre mais uma cidade-estado grega. Então, estamos tratando aqui da antiguidade clássica da Grécia e falaremos sobre a cidade-estado de Atenas. Atenas foi a cidade-estado eh, mais importante, ao meu ver, do mundo grego antigo. Por quê? Porque em Atenas que nós temos, por exemplo, o aparecimento da filosofia, o aparecimento do teatro, o aparecimento da democracia. Lembrando, antes de adentrarmos a esse tema da cidade, né, da organização política da cidade de Atenas, vale relembrar que quando nós falamos de cidades, estado, quando nós falamos das polis, lá no mundo grego antigo, nós estamos falando de organizações políticas que eram marcadas, caracterizadas pela autonomia política e administrativa em relação umas às outras. Então, estamos falando de unidades políticas até certo ponto independentes. Nós já discutimos essa questão do que é uma polis, do que caracteriza, mas só para nós relembrarmos. Então, que eram estruturas políticas marcadas pela autonomia política e administrativa. Outra coisa que vale destacar, que Atenas ela é bem emblemática nesse sentido, como outras cidades-estado da Grécia, mas Atenas sintetiza muito bem isso. Nós temos que perceber que aos poucos essa região da Grécia Antiga, é, nós temos ali a predominância de uma organização política que aos poucos os cidadãos eles vão se representar politicamente. Ou seja, o governo na polis ele expressa a vontade de cidadãos livres. Ao contrário do que acontecia, por exemplo, na antiguidade oriental, que a religião acabava ocupando um lugar central na vida política. Então, né, com Atenas, fica evidente a vontade dos cidadãos livres na condução dos rumos da cidade. Esse é o ponto. E justamente isso ocorre com a democracia. Então, nós veremos na aula de hoje como que em Atenas aparece o que nós chamamos de evolução política que vai conduzir à democracia. Então, são essas reformas que nós veremos que conduzirão à democracia. Esse é o nosso ponto central hoje, ok? Quando nós falamos de Atenas, nós temos que pensar, a princípio, né, a sua origem, a sua localização, ligada aqui à Península da Ática. Atenas foi fundada pelos jônios e ela se transforma num importante centro mercantil, né, num centro comercial ali do Mar Egeu. Do ponto de vista, então, não só da localização, mas da importância de Atenas como um centro mercantil, nós partimos aqui para a questão da economia. Atenas, nós temos a sua evolução econômica, vamos dizer assim, indo da agricultura, né, de uma atividade mais agropastoril, para o comércio marítimo, para um intenso comércio marítimo ali no Mar Egeu. Desse ponto de vista, uma das explicações, né, dessa importância que assume o comércio marítimo é a existência de poucas áreas férteis na região que se desenvolveu a cidade-estado de Atenas, que dificultou esse desenvolvimento agrícola. Então, tinha agricultura, professor? Tinha. Tinha a criação de animais? Também tinha. Porém, o que vai marcar Atenas é a sua evolução econômica que leva de uma atividade baseada na agricultura para um intenso comércio marítimo. É isso que eu quero que vocês percebam. Eu quero que vocês percebam que Atenas irá passar, né, por um grande desenvolvimento comercial e marítimo. Esse desenvolvimento comercial e marítimo ele será fundamental para nós entendermos essa evolução política.
né, os atritos que ocorrerão aqui na cidade-estado de Atenas, muito ligado à participação, ao fortalecimento dos mercadores, dos comerciantes que vão entrar, né, que vão ganhando espaço, vão ganhando projeção econômica e querem projeção política. Né? Então nós temos um choque aí evidente nessa evolução política ateniense entre a aristocracia, né, aquele grupo que possuía vamos dizer assim, que era a camada que possuía as melhores terras, né, aquela camada proprietária de terras e detentora do poder político, e de um outro ponto de vista nós temos os mercadores ascendendo socialmente, e esses mercadores eles irão exigir ah, participação política. Então, dessa maneira, nós compreendemos, né, nessa evolução econômica, essa evolução política de Atenas, essa íntima ligação entre, né, o desenvolvimento da economia, desse intenso comércio marítimo, e o aparecimento de grupos mercantis aqui que irão querer, né, a participação política e entrarão, né, aqui ó, nesse ponto, disputas entre grupos antagônicos, né, em brigas por poder na condução política de Atenas. Então, só para a gente passar aqui para a sociedade, nesse aspecto econômico aqui, vale destacar que enquanto, por exemplo, as atividades agrícolas e militares dominavam Esparta, o nosso contraponto aqui em Atenas é essa intensa atividade mercantil, esse intenso comércio marítimo, ok? Em relação à sociedade, no ápice da escala social, nós temos os eupátridas. Quem são os eupátridas? Né? No topo da pirâmide, pensar uma pirâmide social aqui, né? Uma pirâmide. Os eupátridas estão no topo, no ápice dessa escala social. Quem eram os eupátridas? Eram os aristocratas, ou seja, os bem-nascidos. Os bem-nascidos. Esse bem-nascido, né, era os ricos, né, aquela aristocracia, aquele grupo privilegiado, que eram os proprietários das melhores terras. Nesse sentido, nós temos aqui em Atenas, por exemplo, só para a gente fazer um link com aulas passadas, os eupátridas derivando, né, daquela camada social que lá nos Gênesis era o pater família. Então, o pater família em Atenas vai virar o grupo seleto ali dos eupátridas. Então, a origem né, são esses pater famílias que vão, né, são os bem-nascidos que vão se apropriando das melhores terras. Logo abaixo, nós temos os georgóis. Os georgóis eram pequenos proprietários, sobretudo pequenos proprietários rurais. Os demiurgos eram trabalhadores, estavam logo aqui abaixo, eram os trabalhadores urbanos, artesãos e comerciantes. Abaixo aqui nós temos os tetas, são camponeses sem terra e trabalhadores marginalizados. Mais abaixo ainda nós temos os metecos, artesãos e comerciantes estrangeiros. Nós veremos aqui no fundo brigas políticas em Atenas para ampliar a participação política, né, para tirar o poder dessa aristocracia, dessa nobreza proprietária de terra. Então nós teremos uma constante mudança na sociedade, na economia, na sociedade e na política ateniense. São essas transformações que eu quero que vocês percebam. E embaixo aqui os escravos. Eu vou passar para vocês depois, né, bem explicadinho, uma aula sobre a importância, né, da escravidão dos escravos nas cidades-estados atenienses, nas cidades-estado gregas, sobretudo na cidade-estado de Atenas, e a importância do escravo na composição política, vamos dizer assim, não na composição política diretamente, mas a importância do escravo para a sustentação desse sistema político. O escravo liberta, vamos dizer assim, o cidadão para o tempo livre. Então nós teremos, lógico, a escravidão. Professor, mas existiam escravos em Atenas convivendo com a democracia? Sim. Então nós teremos uma aula, eu vou explicar essa questão em uma aula à parte, para nós destacarmos como os escravos, né, a escravidão possibilitou
o tempo livre para que o cidadão pensasse a filosofia e a democracia, por exemplo. Então essa importância, isso que eu quis dizer, né? Essa importância política dos escravos de um sistema político, né, massacrados, claro, pela escravidão, pelo trabalho, e o peso do trabalho em cima desse grupo que eram os escravos libertavam outros cidadãos para participarem do jogo político e para fazer filosofia, por exemplo, para se dedicar às artes, ok? É, do ponto de vista da evolução política ateniense, nós temos a princípio uma monarquia, tá? Então, Atenas a princípio era governada por um rei, né, que era o Basileu. Esse rei, esse Basileu, ele acumulava funções civis, militares, religiosas. E com o passar do tempo, o rei ele foi perdendo espaço para a aristocracia, né, que eram os eupátridas, que foram tomando o poder. Então aqui nós temos já o segundo momento, que é o arconato. O que é o arconato? É um regime oligárquico. Os eupátridas tomam o poder, esse poder será dividido com o rei, mas temos uma, vamos dizer assim, uma ascensão social, melhor, uma ascensão política dos eupátridas, que já estavam no topo da escala, né, social, e os eupátridas, o que quer dizer oligarquia? É um regime de poucos, aqueles privilegiados. Os eupátridas, eles tomam poder e eles assumem o comando, né, político da cidade de Atenas. E é justamente aí que nós temos depois, né, o desenvolvimento com atritos políticos. Por quê? Nós temos um descontentamento popular. Então os eupátridas, eles tomam poder com o apoio do Areópago, que é o Conselho dos Anciãos, uma espécie de um senado aqui, e esse poder era dividido ainda com o rei. Então o rei governava junto com um pequeno grupo aqui, que eram os eupátridas, né, eram os selecionados dos selecionados, mas isso vai gerando um descontentamento popular, principalmente por conta daquela camada social que vai enriquecendo com o comércio. Então nós temos, é muito comum falarmos em Atenas no período arcaico, em dois partidos, né? Em duas partes da sociedade, em duas partes antagônicas, divergentes do ponto de vista não só econômico, social, mas do ponto de vista político. Então nós temos um partido, vamos dizer assim, aristocrático, que são os nobres, os aristocratas, né? Os eupátridas, e um partido popular, sobretudo representado pelos comerciantes. Desse ponto de vista, nós temos pressões aqui, né, por parte do Partido Popular, né, que vão obrigar a aristocracia a fazer reformas. Então aqui nós temos esses legisladores aparecendo, né, com a intenção de solucionar a crise política ateniense. Por que crise política? Um grupo tinha o poder, não queria abrir mão desse poder, e essa sociedade que se transformava com intensa atividade mercantil criavam novos grupos sociais que queriam participar do poder. Daí que nós temos o aparecimento dos legisladores. E o primeiro legislador aqui vai ser o Drácon, né? O Drácon, ele vamos dizer assim, conclamado, né? Ele é convidado para escrever o primeiro código de leis de Atenas. Esse código de leis, ele vai ser extremamente severo, sobretudo com as camadas populares. Tudo bem que são leis escritas, olha lá, ele vai criar leis escritas e severas. A justiça, então, irá desse ponto de vista. Se você tem leis escritas, significa que o jogo, a regra do jogo está clara para todo mundo. Então a justiça irá sair das mãos da aristocracia. Foi um grande passo? Foi. Mas é muito comum nós associarmos o nome de Drácon ao legislador ateniense Drácon, claro, mas há um sinônimo que será o draconiano. Então, draconiano significa, né, aquele, vamos dizer assim, um conjunto de leis rigoroso, severo. Por quê? O legislador ateniense Drácon, ele ficará conhecido por formular essas leis, né, draconianas, caracterizadas pela severidade, né, pela rigidez. E aí nós temos esse adjetivo, né, de draconiano, derivando de Drácon. Um outro reformador importante foi o Solon. O Solon teve um papel fundamental, por quê?
ele aboliu a escravidão por dívidas e criou um sistema político de participação, né, censitária. Ou seja, o poder, aqui nesse caso, sai das mãos da aristocracia. Se aqui a justiça saiu das mãos da aristocracia, aqui com essa participação política censitária, ou seja, você vai classificar a participação política pelo censo. Você tem aqui uma ampliação ao abolir a escravidão por dívidas e ao criar essa participação política censitária, significa que não só os ricos, tudo bem, que é quem tem dinheiro, mas não fica restrito a um pequeno grupo. Então nós falamos que essa participação política através de censo, né, de você classificar a sociedade pela renda, ela ampliou a participação de outros grupos sociais na política ateniense. E o mais importante reformador, que eu vou separar um tópico aqui para explicar, será o Clístenes. Então aqui nós temos a reforma, né, um dos principais legisladores nesse jogo político, nessa disputa, né, principalmente os aristocratas aqui, eles conclamam legisladores para tentar solucionar esse, né, ambiente tumultuado do ponto de vista político da polis de Atenas. E o Clístenes é chamado de pai da democracia e nós veremos por quê. Um outro ponto interessante que vale frisar é a questão aqui da tirania. Esse contexto político conturbado, ele vai gerar a chamada tirania. Então, se nós pensarmos que no início do período arcaico Atenas era dominada pelos aristocratas, né? Nós tivemos aí, a princípio, um basileu, era uma monarquia, tínhamos um rei. Depois esse poder vai sendo, né, um pouquinho diluído aí para a aristocracia, para os bem-nascidos, para os eupátridas. Com os reformadores, principalmente com Drácula, com Solo, com Clístenes, esses reformadores, né, eles fizeram reformas políticas que vão permitindo uma maior participação política, sobretudo dos comerciantes e desse Partido Popular, no jogo político ateniense. Então, essas transformações que eu quero que vocês percebam. Porém, isso não significa que essas reformas, esses legisladores, eles não deram conta de solucionar essa crise política. Por isso que surgem os tiranos, né? Então, a tirania aqui seria, vamos dizer assim, uma solução, né? Os tiranos aparecem exercendo a tirania como uma solução para conter essas agitações. Então, um nobre, geralmente, conquista o poder e passa a exercer essa tirania, né, como uma forma de governo no qual o tirano tinha plenos poderes. E ele vai exercer, né, esses plenos poderes para, né, controlar esse caos, essa agitação política. Então nós falamos que um momento de crise política gera tirania, que é o governo de um só, geralmente de um nobre, de um aristocrata, de um bem-nascido. E o que eles fazem? Eles começam a se aproximar, as suas medidas, além de evitar, né, essas agitações, eles vão se aproximando, eles vão tentando acalmar a camada popular aqui, né, esse Partido Popular, através de realização de obras públicas. Eles vão ampliando as reformas políticas, sempre buscando, né, o apoio da população, acalmar esse Partido Popular. E os dois tiranos mais importantes é esse Pisístrato e Iságoras, ok? O Clístenes agora que é o que nos interessa. Então as reformas aplicadas pelo Clístenes, que é o ponto central dessa aula. Por quê? Ela irá instituir essa reforma política e irá instituir a democracia, que é o governo do povo. Então, olha só que interessante. Quais são os objetivos da reforma do Clístenes? No fundo, o que ele buscou, né, foram alterações políticas no sentido de prevalecer um modelo de cidadania que tivesse uma participação política do maior número de pessoas. Porém, nós veremos que essa participação política
ela, ainda que foi ampliada, né? eh, mas vai deixar muita gente de fora, tá? Então, esses direitos políticos aos cidadãos, quem eram cidadãos na Atenas da Grécia Antiga? Homens maiores de 21 anos, de descendência jônica, né, filhos de atenienses e livres. Então, alguns autores falam que no auge de Atenas, lá no período clássico, lá por volta do século V a.C., nós tivemos em torno de 400 a 500 mil habitantes em Atenas. Desses, 10, 15% no máximo que participavam do jogo político. Então eram cidadãos entre 30 e 40 mil pessoas, né? Segundo esses dados aí que nós temos. E o interessante é que ficavam de fora mulheres, escravos, estrangeiros que não tinham participação. E o interessante dessa democracia ateniense era a participação direta, mediante o comparecimento na Assembleia. Então, diferente da nossa democracia, por exemplo, na democracia contemporânea, a participação é indireta, ou seja, nós votamos em alguém e esse alguém nos representa. Então, é uma democracia indireta. Aqui não. Quem era cidadão tinha participação direta mediante o comparecimento na Assembleia. E a principal Assembleia aqui era a Eclésia, né? A Assembleia dos Cidadãos, o principal órgão político ateniense. Outro ponto interessante, quando nós falamos de democracia, né, no nosso mundo atual, a democracia jamais terá espaço para se conviver com a escravidão, com escravos. E aqui no mundo ateniense, por isso que eu vou separar uma aula para explicar, né, essa questão da escravidão aqui em Atenas, que convivia com a democracia. Na verdade, era alguns filósofos, como o próprio Aristóteles, ele vai justificar a existência da escravidão para manter, né, o cidadão livre para poder participar das decisões políticas, né, para que o cidadão tenha tempo para participar da vida política. Um ponto interessante que eu quero que vocês percebam é que essa democracia direta, o que o Clístenes estava buscando, era o princípio da isonomia, a igualdade de tratamento entre todos os cidadãos. Então, quando nós falamos de democracia, das reformas do Clístenes que deram origem à democracia, por isso que ele é chamado aqui, ó, que eu coloquei como pai da democracia, esse princípio da isonomia, ele é fundamental. Por quê? Essa organização política do Clístenes, ela vai tentar colocar em prática a participação do maior número, né, do maior número possível de pessoas no jogo político. Então, tudo bem, nós estamos falando aí de 10, 15% que iriam participar, mas é muito mais, 30, 40 mil pessoas eram muito mais, né, do que, por exemplo, nós tínhamos lá na Antiguidade Oriental com o Egito, que não tinham participação política. Então, esse é o nosso contraponto. Esse princípio da isonomia, ele é fundamental porque ele é a base da igualdade de direitos políticos para todos os cidadãos. E o dado interessante aqui, ser cidadão não é somente ligado à renda. Esse princípio da isonomia, quando nós falamos em isonomia, a pobreza, por exemplo, nunca foi um obstáculo à participação política dos atenienses. Muitas vezes, até mesmo em Atenas, vai aparecer a possibilidade de ter o pagamento para você participar, né, para que o cidadão pobre participasse desse jogo político, né, dos afazeres políticos. Então, desse ponto de vista, a isonomia, a democracia em Atenas, ela, esse regime democrático, garantiu o direito de igualdade política, mesmo aquele cidadão ateniense mais pobre. É isso que eu quero que vocês percebam também. Então, a isonomia vai nesse sentido, ela amplia, né? Ela tenta colocar a maioria de cidadãos no jogo político da polis, ok? Um outro ponto interessante é que esse funcionamento da democracia com base na isonomia, ele vai, né, conviver muito bem aí com a escravidão. É isso que eu quero que vocês percebam, que para nós pode parecer um absurdo, mas ser cidadão significa não ser escravo. Então, poderia conviver democracia com escravidão, né? Então, ser cidadão era ser livre.
E ser escravo, no fundo, né, possibilitava aqui para, né, a democracia o tempo livre desses homens livres que poderiam participar do jogo político ateniense. Lembrando, então, nesse caso, que independente da condição econômico-social, o cidadão ele poderia participar do funcionamento da democracia. Essa ideia de isonomia, ela vai ganhando força aí, principalmente com a Revolução Francesa, lá no século XVIII, depois com o século XIX e o século XX, e a isonomia vai ser a base, por exemplo, né, dos nossos regimes políticos, que busca a igualdade de tratamento entre todos os cidadãos. E, pelo menos do campo ideológico, né, no campo das ideias, é isso que predomina. Então a eclésia é a Assembleia dos Cidadãos, nós temos a Buleia aqui, vamos pensar assim como regimes legislativos, né, que fazem as leis. Então a Buleia, o Conselho dos 500, fazem as leis, a Assembleia dos Cidadãos irá aprovar as leis, e quem exerce o poder executivo são esses estrategos, são líderes, são em número de 10, eleitos por um ano, e eles vão executar as leis e comandar o exército. Depois, né, isso aqui vem de estratégia, geralmente vai se relacionar ao general de um exército. Mas nesse caso aqui, são os líderes políticos eleitos por um ano. Muitas vezes também aqui nessa democracia ateniense, nós temos a questão do sorteio, esse princípio da isonomia, né? Quem que vai participar? Eles fazem, né, uma coisa simples, sorteia entre esses cidadãos que têm direitos políticos, quem que vai ocupar cargos? Tem o sorteio aqui. E uma instituição interessante que nasce é o ostracismo. Esse regime que o Clístenes, essa reforma política que vai dar no regime político da democracia, nós temos o aparecimento do ostracismo. O que seria o ostracismo? Quando aquele sujeito não se encaixa nesse jogo político, ele tem a suspensão do seu poder político. Ou seja, ele é exilado. É um exílio forçado dos maus cidadãos. Ou seja, daquele que não tem, é aquele que não adequou-se às regras da democracia ateniense. Desse ponto de vista aqui, o ostracismo é fundamental para, vamos dizer assim, manter o equilíbrio do sistema. Então o Clístenes ele introduz o ostracismo, condenando ao exílio aqueles que eram vistos, por exemplo, como perigosos, né, como adversários do Estado, aqueles maus cidadãos que não, né, se adequavam a essa engrenagem política, que tinham problemas, né? Essas engrenagens, a gente viu da democracia, ela amplia o jogo político, mas ainda tem, né, tem escravidão, vai deixar muita gente de fora, mas foi um grande passo, né, buscando a isonomia, e os regimes políticos atuais vão se espelhar muito nessa democracia ateniense, né? Não é à toa que, se nós falarmos de democracia, hoje a base, o princípio, a gente vai buscar lá em Atenas, na Grécia Antiga. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado por hoje. É isso. Um abraço.